Nesse vídeo, a gente passa das técnicas básicas para avançadas em CSS. Vamos conhecer e praticar Flexbox e suas propriedades, como Flex Direction e Align Items. Vem comigo que esse conteúdo tá massa demais, então vamos pro código. Legal, galera. Então o que a gente vai fazer agora nesse primeiro vídeo da unidade 3 da nossa trilha de HTML e CSS, né? A gente vai remover, né, a técnica que a gente está usando de float com clearfix, né, em transformar os nossos elementos em flutuantes e posicionar ele nas extremidades da nossa página, que nós fizemos isso tanto com o nosso header quanto com o nosso banner e aqui no nosso footer, né? O footer ele vai ficar para os próximos vídeos porque a gente vai usar uma estrutura, uma estilização diferente com CSS Grid, né? Então a gente vai focar nesse momento atualizando os nossos depoimentos para trazer essa técnica e perceber o quão mais simples fica para a gente, né? De conseguir posicionar nossos elementos filhos, o bannerzinho e o header, certo? E vou voltar aqui para o nosso HTML. Vocês vão perceber que as alterações no HTML vão ser quase nada e bem pontuais quando necessário. Então eu vou abrir aqui nossos estilos e vou abrir o nosso arquivo header. Vou jogar nosso arquivo aqui para o lado direito. Opa, abrir a index aqui também. Vou jogar o nosso header aqui para o lado direito, só para ter mais espaço. E vamos começar com a nossa estilização. A primeira coisa que a gente vai fazer é deletar esse nosso clearfix, né? Vou também deletar o nosso float left e vou deletar o nosso float right. Vou salvar, vou vir aqui para nossa tela. Percebam que eles voltam a empilhar, né? A forma padrão aí do navegador renderizar nossos elementos. Vou voltar para cá e vou começar a estilizar utilizando o nosso flex. Para transformar um elemento em flex, a gente vai utilizar a propriedade display com o valor flex. A partir do momento que eu faço isso e salvo, vocês vão perceber, ó, que nossa navegação aqui ela já foi para a mesma linha, né, do nosso logo, onde a gente explica aí com um pouco mais de detalhe nas nossas aulas, né? Não vou entrar a fundo nela, vou só utilizar a segunda propriedade para fazer com que cada elemento fique nas nossas pontas, né, nas nossas extremidades. Então a gente vai utilizar a propriedade justify content, né, e usando o space between. Então ele vai adicionar um espaçamento igual, colocando os nossos elementos nas nossas pontas, né. Então vai pôr toda a nossa navegação na extremidade do lado direito e o logotipo na extremidade do lado esquerdo. Vou adicionar mais um valorzinho porque eu gostaria de que tanto o logo quanto a nossa navegação ficasse centralizado da forma vertical, né? Então vou dar um align items center, e aqui a gente pode perceber que o logo dá uma descidinha e fica com os espaçamentos iguais na mesma direção da nossa navegação, né? Feito isso, com esses valorezinhos aplicados, a gente já tem o mesmo resultado que a gente tinha com aqueles float fazendo clearfix, de um jeito bem simples, alterando simplesmente o container, né, o header no container do nosso bloco, né, que seria nosso elemento header. Eu vou até deletar essa regra do navigation, porque ela não é mais necessária. Vou limpar nosso HTML só para não ficar com informações não utilizadas. Vou tirar a classe daqui, volto para o nosso nav e percebam que nada acontece, nada quebra, tudo funcionando como esperado. Bom, feito isso, a nossa segunda parte agora é fazer a mesma estilização, só que agora ajustando o nosso banner, né? Aqui eu vou abrir o nosso CSS do banner. Vou fechar aqui o do nosso header. Vou só dar mais uma olhada aqui de como que tá, né? Aqui é a forma que a gente renderizou. Lembrando que no nosso modelo, né, final, esses componentes deveriam ficar centralizados e vocês vão ver o quanto é simples fazer isso, né, com o nosso header. Então faz aí a mesma coisa que eu fiz no banner do header. Vou remover o nosso clearfix, vou remover o float left
e vou remover aqui na imagem o float right. Salvei, olhei de volta, beleza. A div vira um elemento de bloco até o final, a imagem cai para a parte de baixo, respeitando as extremidades do nosso layout. E aqui a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos no header. O nosso display vai virar um display flex, né? Eu gostaria que eles tivessem um alinhamento centralizado. Então se eu fizer isso aqui, olha aqui só, a gente já percebe que os elementos centralizados, agora eu preciso pôr cada um numa ponta, né? Então o justify content vai usar o nosso space between. Voltei para cá e vou lá. Estamos tendo a renderização conforme o esperado. Boa, galera. Feito isso aqui também, o que a gente vai fazer agora? Vamos só dar mais uma relembrada aqui de como que estava o nosso layout final, né? Então aqui, ó, a gente percebe que agora os textos vão até aqui, o botãozinho, tudo certinho aqui empilhado. Então a gente vai fazer mais algumas alterações aqui no nosso conteúdo, né? No nosso content. Então vou puxar ele aqui para frente para a gente continuar vendo. Venho para cá no nosso banner e vamos atualizar agora o nosso content. Vou transformar o nosso bloco também em flex, né? Vou salvar. Aí percebam que agora ele vai, por padrão, por todos os nossos elementos em linha. Então eu vou mudar isso, tá? Utilizando a flex direction column. Salvei. Olha agora que a gente percebe que todos eles ficam um empilhado no outro. E tem esse detalhezinho que o botão ficou esticado, né? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o Align Items. Lembra que o Align Items, ele quando a direção do flex é em linha, ele vai alinhar isso na vertical, mas quando a gente muda o eixo, né, a direção do flex, o Align Item vira a horizontal. Então eu vou falar que eu quero que meus elementos, o alinhamento dos meus elementos, dos meus itens filhos, seja na verdade fiquem alinhado. Foi até bom que aqui eu falo que eu gostaria que colocasse no final, mas na verdade a gente quer que ele fique à esquerda, né? Que ele fique no começo das nossas direções. E aqui ele já vem ajustando. E para finalizar, a gente vai fazer aqui um width. Vou falar que ele é automático, né? Então ele vai sempre renderizar baseado no tamanho do nosso conteúdo. Porém, eu quero que ele tenha no máximo uma largura que pegue 65% do nosso componente, tá? Do nosso elemento ali. Feito isso aqui, a gente já tem, ó lá, a mesma renderização, o mesmo resultado da nossa página final aqui, certo? Legal. Continuando então, agora a gente vai pular a parte dos produtos, pular a parte das perguntas frequentes e vamos editar aqui, atualizar a nossa parte dos depoimentos. Então, vou salvar aqui, vou fechar a nossa seção do banner highlight e vou abrir a nossa seção de depoimentos. Volto aqui, abro o nosso CSS também de depoimentos e fecho o nosso banner, certo? Boa! E aqui a nossa atualização, vocês vão perceber que vai ser uma atualização bem simples, né? Aqui a gente tem que fazer um cálculo pegando 33%, porque a gente quer 3 colunas, a gente transformou o nosso elemento, que é no elemento bloco, em um elemento em linha. Tudo isso aqui a gente vai tirar agora, tá? A gente vai limpar e vamos vamos utilizar algumas técnicas do Flex para fazer isso, tá? A primeira que a gente vai fazer é aqui na nossa lista, transformar nosso display em Flex, certo? Hoje ele é um bloco, deixa tudo alinhado. A partir do momento que eu boto o Flex ele vai ter a linha dele, transformar a direção dele em linha. Vou fazer um outro detalhe aqui, adicionando uma border de 1px solid red, só para a gente ter visualmente mais fácil a alteração que a gente vai fazer com as duas próximas propriedades. A primeira que a gente vai ver é o seguinte, está vendo que eles não têm os mesmos tamanhos, né? Alguns deles vão se adequando baseado no tamanho do seu conteúdo. Para deixar todos iguais, no mesmo tamanho que nem nós fizemos com 33%, o Flex, a gente utiliza simplesmente a propriedade Flex e passa para ele o elemento 1.
onde eu falo que todos vão crescer do mesmo tamanho. Então todos os elementos passam a ter as mesmas dimensões, né? Então se eu tivesse um quarto elemento aqui, por exemplo, ele se adequaria igual, passando as mesmas dimensões, né? Dividindo as dimensões entre todos os elementos internos. E aí, para finalizar aqui a parte do nosso conteúdo, uma propriedade que de uma certa forma, não é tão antiga assim, né? Ela está sendo suportada, passou a ser suportada de um tempo para cá, é a propriedade chamada gap, né? E aí eu vou pôr aqui a gap 16 pixels, salvar e olhar o resultado, que olha só o que ele faz, né? Antes a gente teria que fazer uns paddings, umas margens aqui, né? Para esses conteúdos ficarem com respiro e ter esse chamado de gutter, né? Que é esse espaçamento entre as colunas da nossa página. E agora, simplesmente com uma propriedadezinha gap, a gente consegue esse resultado de uma forma bem prática e bem simples, né? E para finalizar o nosso vídeo, só vou remover aqui a nossa borda, salvar novamente o nosso CSS e aqui está o resultado final das alterações dos nossos floats para o Flexbox. Olá, olá! Gostaram do Flex? Eu pessoalmente acho que Flexbox é vida. Vocês viram o quão mais prático é alinhar e posicionar nossos elementos? E olha só, esse é só o primeiro vídeo da unidade, vem muito mais por aí. Nessa aula, vimos como transformar um elemento em flex, que é passado o valor flex para a propriedade display do CSS. Refatoramos nosso header, banner e depoimentos para Flexbox e conhecemos algumas propriedades para construir layouts bem mais complexos. Na próxima aula, vamos dar continuidade nos aprendizados de Flex, estilizando nossa seção de produtos e aplicando novos valores da propriedade Flex Direction. Então, até breve!